biraz fotoğraflarımı çek. Şimdi ben böyle biriyle konuşuyormuş gibi yapacağım, sen çekmeye devam et. Şöyle bir döneyim biraz. Herkes için unutulmaz bir gece olacak. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificação para ser informado sobre mais vídeos. Xian não age mais tão bravo como antes e decidiu ir atrás do que suspeita com toda a sua calma. Na verdade, quando Beisa chega até ele, você quer ser uma noiva pela primeira vez. Ele a tira do quarto, dizendo que ela terá que esperar por esse dia como todas as noivas. Beisa está esperando ansiosamente pelo dia do seu casamento. De manhã, Beisa começou a fazer os preparativos para o dia do casamento. Beisa terá um casamento luxuoso. Mukader lhe diz que Xian não gosta de ostentação. Beisa diz que Xian me disse que você pode fazer o que quiser. Depois, Beisa exagera e quer um casamento chamativo. Ele até trará cisnes para a mansão. Mukader vai até Xian e diz que Beisa exagerou no casamento. Xian sai da mansão, dizendo para não interferir, deixe-o fazer o que quiser. Anser e Xian foram ao hospital para levar o corpo de Tassin. A enfermeira chega e entrega os pertences de Tassin. Xian vê as alianças de casamento de Tassin e sua esposa. Ele também mostrou para Anser. Anser e Xian ficaram muito tocados com a situação. Naquele momento, Sinen vai até Meli e diz que Xian está determinado a fazer esse casamento dar certo e que eles já começaram os preparativos. Meli diz, você entende por que temos que ir? Sinen diz a ele, não podemos deixar Anser sozinho assim. Ele diz que não podemos ser felizes arrastando tal pecado atrás de nós. Naquele momento, Xian e Anser estão no cemitério. Eles prestaram suas últimas homenagens a Tassin. Anser diz que eles estão reunidos com Xian, nada pode separá-los agora. Ele diz que nem todos têm a chance de viver uma vida inteira neste mundo. Então eles entram no carro. Nesse momento, Sinen diz que precisa pegar Min. Meli disse a ele, esses pecados são meus e assumo total responsabilidade. Ele diz que deixaremos a mansão no dia em que eles se casarem. Naquele momento, Xian diz a Anser, vamos pela estrada da floresta e tomar um pouco de ar. Uma adaga também serve. O amor deles durou para sempre, ele diz. Nem todos no mundo podem ter seu amor. Ninguém mais morre por amor, ele diz. Dager lhe diz que às vezes você vive pela pessoa que está na sua frente. Depois eles entram na estrada da floresta. Xian pergunta a Anser qual é a verdade que ninguém sabe, exceto você. Nesse momento, há um problema com o carro e ele para de repente. Dager pergunta o que aconteceu com ele. Xian diz que acha que o pneu estourou. Dager pergunta o que faremos com ele. Xian diz que vai cuidar disso agora. Xian abre o porta-malas e procura o pneu sobressalente, mas ele não está lá. Xian diz que eles precisam chamar a assistência na estrada. Mas o telefone não funciona. Anser também olha para o telefone e vê que ele também não tem sinal. Dager pergunta o que faremos com ele. Xian também diz que não viu um ser humano. Dager diz vamos esperar, talvez alguém passe. Xian diz que não adianta esperar, vamos para algum lugar com sinal de telefone. Enquanto isso, Beisa está se preparando para o casamento. Mas essa situação é muito exagerada. Mukader, você exagerou demais. Não é normal Xian dizer sim para tudo. Xian conhece você e quer saber se você se tornou mais sábio ou não. Beisa diz a ele que Xian me disse para fazer o que quisesse. Mukader diz a ele que lhe contará e agirá de acordo. Beisa liga para a empresa organizadora e diz que quer que o casamento seja simples. Xian e Anser estão caminhando na floresta. Mas o telefone não funciona. A adaga está cansada. Xian diz para ele descansar um pouco. Enquanto Anser está sentado, um carro passa, mas não para. Xian fica bravo e diz, viu, ele não parou. Dê a ele a adaga, o homem não está certo? Ele diz que estamos no topo da montanha. Xian diz,
Se fosse eu faria isso. Dager diz que você ajuda até mesmo seu inimigo. Depois, quando estavam prestes a continuar caminhando, Xian disse a ele para encontrar um abrigo da chuva à noite. Dager também diz vamos lá. Mas naquele momento, ele torce o tornozelo, então Xian o senta e começa a cuidar dele. Então ele olha para os pés dela. Dager diz que encontrou o momento certo para torcer. Ele diz que podemos esperar por você até mesmo no mundo. Dager diz, então o que vamos fazer? Xian lhe diz, eu o tomarei em meus braços. Dager diz que não há necessidade disso. Xian diz, penso nisso como primeiros socorros, não vou deixar você aqui. Dager diz, vamos encontrar um galho, segurar nele e caminhar. Xian também diz para ele segurar meu braço e não ser teimoso. A adaga também penetra em seu braço. Depois de caminhar um pouco, eles veem uma casa na floresta. Xian e Onser seguem para lá. Então eles chegam à cabana, não há ninguém lá dentro. Xian diz a Anser que eles ficarão aqui hoje. Dager também aceita isso. Meli voltou para casa. Ele leu o bilhete de Dager. Quando ele lê que ela foi ao funeral com Xian, ele diz a si mesmo que espera que ela não o machuque mais. Xian acendeu o fogão. Xian diz a ele que não há nada para comer aqui. Dager diz-lhe a ele uma maçã da minha bolsa e tira a maçã. Xian diz a ele que não é o suficiente para nós dois, você come. Dager também diz vamos compartilhar. Xian diz que você come. Dager diz que não pode comer isso. Xian diz, você come e me dá o resto. Dager também diz, deu uma mordida e quebrou o jejum. Xian e Onser começam a comer a maçã juntos. Depois, Xian pergunta a Anser qual é a verdade que ninguém mais sabe. Isso é o que acontece durante a gravidez em Dager diz ler. Xian pergunta como é carregar uma vida dentro de você. Anser disse que Beiza te contou. Xian também diz, quero ouvir isso de você. Dager diz que seu coração é o coração dele, seu primeiro lar, você existe novamente com ele. Xian pergunta se o bebê é menino ou menina. Dager diz que não sabe. Xian pergunta, você não foi ao médico? Dager diz a ele, que diferença faz? Eu amarei muito os dois. Xian disse a ele, quando você falou assim, lembrei-me de como minha mãe nos pressionou para ter um neto homem, mas eu queria ter uma filha. Ele diz que deveria se parecer com você. Xian fica muito emocionado com a situação e sai dizendo que vai tomar um ar. Dager o observa da janela. Xian está chorando lá fora. Então ele entra. Ele diz a Anser que seu pé parece inchado. Ele diz que você não pode parar mesmo que a adaga esteja quebrada. Xian diz, ele era uma lenda quando Enjin quebrou o braço quando eu era criança. Eu não entendia. Então eles dizem que ficarão lá até de manhã. O mundo pedirá ajuda pela manhã. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ser informado sobre mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.